Olá, eu sou a Marisha Navarro. E eu sou a Camila Figueiras. E esse é o Ilumina, o podcast que te ajuda a entender melhor o seu corpo. A gente estava com saudade de falar isso, Sim. né? Então, retornamos. Estamos no Ilumina Session, feito com muito carinho, com muita espera, muita entrega e entusiasmo. E essa segunda jornada que nós estamos trilhando aí ao longo desses 8 episódios, nós vamos trazer convidados que vão trazer temas incríveis, interessantíssimos, para nos ensinar e nos ajudar a expandir a nossa consciência. Exatamente. Então, peço que vocês deixem o like, curtem, compartilhem com os amigos, porque o Ilumina Session está imperdível. Lembrando que o Ilumina Sessions, ele é um programa que faz parte do Ilumina Podcast. E a gente quer convidar você a acompanhar todos esses 8 episódios. Isso aí! Começa apresentando a nossa convidada de hoje? Hoje a gente tem uma super convidada. Eu tenho, assim, uma alegria muito grande de poder apresentar essa pessoa para vocês. É uma pessoa que tem, assim, um conhecimento muito profundo a respeito de um tema, né? Do tema de hoje que a gente vai trazer aqui para vocês. A gente vai falar sobre o intestino como sendo o nosso segundo cérebro, como ele é importante, né, trazendo pra gente essa consciência do corpo, porque muitas vezes a gente esquece que o nosso corpo, ele é o nosso instrumento para crescimento, para evolução pessoal, mas tudo começa aqui no corpo. E hoje a gente vai falar com a Sueli Tempesta. A Sueli, eu vou deixar ela se apresentar, ela vai falar um pouquinho dela, vai contar a história dela, a gente vai adentrar aí, né, nesse assunto, mas primeiro eu quero que vocês escutem um pouquinho da história dela, que a Sueli vai contar aí um pouco mais, né, sobre ela. Sueli, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, meninas. Eu estou aqui muito feliz de estar aqui com vocês, contribuindo com essa série nova aí, né? Sim. Muito bom. Bom, meu nome, como você falou, é Sueli Tempesta, eu sou de formação, sou farmacêutica bioquímica, né? Me formei em Ribeirão Preto, na USP, há muito tempo atrás. Vocês acho que não sei se eram nascidas, mas muito faz tempo. Bom. E eu trilhei a minha carreira dentro da área de análises clínicas, numa cidade do interior de São Paulo, chamada Tupã, onde eu fui 28 anos, eu fui chefe do laboratório da Santa Casa local. Que legal. Depois eu me aposentei, né? E comprei um laboratório próprio. Né? Comprei um laboratório pequenininho e ali eu me realizei muito, porque eu comprei um laboratório que atendia 10, 15 pacientes por dia. Sim. E aí ali eu realizei um grande sonho, apliquei tudo que eu tinha aprendido e passou a ser assim, o maior laboratório da cidade na época, atendendo 100 pacientes dias, e eu fiquei 15 anos nesse laboratório, até que eu comecei a sentir um pouco da necessidade que meu pai morava comigo, né? Até 2012 ele faleceu, e aí eu fiquei sozinha. Meu filho estava em Londrina, minha irmã em Londrina, sobrinha, pequena família, minha família é pequena. E estávamos todos em Londrina. Sim. E o grupo de WhatsApp da família me incomodava muito, porque domingo todo mundo, Marcelo é o nome do meu filho. Marcelo, vem pra cá, que a tia fez isso, fez aquilo e tal. E eu sempre de fora dessas, eu falei, não, isso não tá certo. E aí eu tinha que tomar uma decisão, né? Porque eu sempre fui apaixonada pela minha profissão. Aí eu fui, assim, apaixonada mesmo pelo que eu fiz profissionalmente. Mas eu precisava cuidar de mim, precisava me olhar, precisava, né? E aí eu comecei a buscar a solução. Em 2018, eu vendi o laboratório, né? E porque... assim, eu até tentei fazer uma transição de carreira. Eu estudei para trabalhar com acreditação, né, como uma acreditadora, né? Passei em 2 acreditadoras, dificílimo, estudei muito, passei. Uau, podia trabalhar em qualquer lugar do Brasil, né? Tudo pago, só ia fazer as avaliações de acreditação. E aí foi para o meu primeiro teste, né? E eu odiei. Olha só. Eu odiei porque era uma distância. Eu sempre trabalhei na prática. Era uma distância incrível entre o que o papel pedia e o que a gente fazia na realidade.
e eu tinha que preencher no papel coisas que eu sabia que são extremamente mentirosas, que não estava sendo feito aquilo, que aquele laboratório ia ser acreditado em qualidade, numa qualidade que ele não apresentava. E o papel aceita tudo. Sim. E aí eu vi muito ali em xeque meus princípios e valores e falei, não, isso eu não vou ficar tranquila de fazer. E aí busquei outras saídas, encontrei a venda direta com produtos da área de saúde, né? E até hoje eu estou também trabalhando nessa questão, e foi onde eu me encontrei e permitiu eu vender o laboratório e vim para cá. E não parar, né? Porque o meu medo era de parar, né? Porque não imagino, mesmo na idade que eu estou, não imagino parar, né? Maravilha, né? E é isso. E continua trabalhando na área da saúde, né, Sueli? Só que hoje em outra modalidade, com outra modalidade, né? Isso, eu até estava comentando que assim, eu trabalhei 43 anos na medicina tradicional, a medicina que cuida de sintoma, né, da doença. Então eu trabalhava no diagnóstico e tratamento de doenças. Quando eu conheci essa parte da medicina holística, que a gente chama integrativa, olhar o ser humano como um todo, né, eu me encantei, né, porque aí a gente busca as causas, né? E aí foi um salto quântico nessa questão aí. Uau. E eu encontrei dentro desse mercado um produto fantástico. E então eu me aprofundei dentro da medicina integrativa, né? Aprofundei o suficiente para poder fazer o trabalho de uma forma competente, digamos assim, né? Mas eu gostei, assim, eu amo essa questão de olhar o ser humano como um ser holístico. Né? Perfeito. É a chave de tudo, né? Sim. Não olhar o sintoma, mas sim olhar para dentro, né? Olhar o que o corpo, o que tá conversando e pedindo pra gente, né? Exato. Isso é fantástico, né? Se todo mundo tivesse esse olhar, né? O mundo estaria... Bom, a gente estava falando de leveza, né, Camila? Sim, o mundo seria mais leve, a gente se compreenderia melhor, seria mais tolerante com a gente mesmo, seria mais, né, a gente seria mais leve com a gente, né, e com o próximo. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana sobre várias coisas, e a gente começou a conversar sobre isso, né, sobre essa questão, às vezes, da gente ficar tão focado, né, assim, em coisas que não tem nem sentido, a gente se perde, né, nesse rolê da vida, né, e a gente acaba esquecendo dessa leveza, né, mas eu vejo que tudo, hoje, o que a gente vive é algo muito superficial, né, as pessoas, elas querem coisas rápidas, elas querem soluções rápidas. Exatamente. Elas não querem realmente colocar o coração em algo, elas não querem se aprofundar. Eu vejo que esse é o grande engano de todos. Até a gente, né, fala sobre isso, que é um desejo, uma percepção infantil, quando a gente quer algo muito rápido, muito, né, assim... Como criança, né? Como quando a gente era como criança, né? Mágica, sem uma maturidade da espera do tempo. Isso. Trazer pra gente aquilo que é o melhor. Porque ele acaba trazendo. E a gente tem que adultecer, né? Como a gente, quando vai plantar uma sementinha, então a gente pega a sementinha, a gente prepara o solo, a gente coloca a semente lá no solo, a gente água a planta, e a gente fica lá, né? Esperando a sementinha eclodir para a planta, né? E vai aguando até que essa planta cresce e chega num ponto de ser colhida. Mas aí quanto tempo, né? Tempo. Mas hoje a gente quer plantar e já quer colher no outro dia. E a vida, ela é assim, né? Sim, ela é assim. Hoje é como você falou, a geração hoje em dia é tudo muito rápido. Eu acho que pela tecnologia, como a velocidade da tecnologia nos tirou essa leveza, essa questão de você até ter um senso crítico, de você ter um pensamento crítico seu. Eu vejo as pessoas muito influenciadas, não se para pensar nada. Aquilo chega e aquilo que vale. E as pessoas não pensam o que aquilo ressoa consigo, né? Com a sua essência, né? As pessoas não estão indo na essência, né? Faz total sentido, né? Se a gente pudesse aprender até com a natureza, como a Camila acabou de falar, esse tempo, né? O homem do campo, ele espera
planta, semeia, a colheita, e a gente não. Eu tenho uma adolescente em casa, então Camila tem um pré-adolescente, a gente sabe bem que essa geração, ela é imediatista, não tem esse tempo de espera, né? E o mais desafiador para nós, pais, educadores, é ensinar a eles ter tolerância para poder entender que tudo tem seu tempo, tudo tem fases, né? Verdade. Eu sou muito otimista. Eu vejo as mães reclamarem que elas falam com os filhos, mas é muito desafiador enfrentar a influência externa. Com certeza, né? E eu costumo falar assim, olha só, eu te digo uma coisa, quem vai mais ensinar para os nossos filhos, na verdade, é a vida. Sim. E não tem como a gente antecipar isso. Mas uma coisa você pode ter certeza, ensina princípios e valores para ele, mesmo que pareça que ele não está assimilando, não se preocupe. Passa seus princípios e seus valores, quantas vezes você achar que tem que passar, mesmo que ele ria, que ele fique bravo, que ele recuse, não importa. Porque a hora que ele for diante da vida, diante de um problema, o repertório está ali. Com certeza. Muito bom, os princípios, os valores estão ali na base, é ali que ele vai buscar. Exatamente. Perfeito. Tem que confiar, né? Tem que confiar. Pode, como eu falo, confia. Não se preocupe, não fique exasperado. O tempo, minha mãe falava uma frase que me marca. Aliás, meus pais, eu tenho duas frases que eu guardo deles. Minha mãe falava, o tempo mostra. Perfeito. Então, diante de uma injustiça, diante de uma coisa que não deu certo, filha, o tempo mostra. Verdade. Então, não se afaste dos princípios e valores, porque o tempo coloca as coisas no lugar, né? Maravilhoso. E o meu pai falava, tira o peso. Aí. Estamos falando de leveza e essa frase então, vem bem a calhar. A gente falou de leveza, né? Tira o peso. E a gente vai, então, entrando no assunto de hoje, que é sobre o intestino, a importância que o intestino tem nas nossas vidas. Por que, Sueli, o intestino é tão importante assim? Por que que hoje tem se falado, tem começado a falar um pouco mais sobre algo que foi tão negligenciado, né? Pois é, Camila, olha só. Hipócrates, 2000 anos antes de Cristo, falava que as doenças começam no intestino. Todas as doenças começam no intestino. 2000 anos atrás, né? Considerado o pai da medicina. E isso foi, acredito que muito que em função da evolução da medicina, muito no campo da medicina curativa, quando a gente falou que se cuida dos sintomas. E a indústria farmacêutica, ela tem um poder muito forte, economicamente falando, e não interessa a medicina natural, né? Interessa os grandes players aí que a medicina, que a farmacêutica tem, né? Então ficou muito, essa coisa ficou... E com o avanço da medicina, começou-se as especialidades, né? Os médicos começaram a se especializar, né? Hoje cada um no seu quadrado. Você tem uma área por exemplo, de visão, tem médico que só cuida da retina. Se for um problema de pupila, bem específico, ele já manda para outro. Então, assim, o gastro, ele olha o seu estômago, do coração, olha o seu coração, o neurologista só olha. E nós somos holísticos, nós somos seres... É um conjunto. Ali, né? Nós somos perfeitos enquanto uma máquina humana, né? Sim. E isso ficou perdido. E aí, agora, com a medicina integrativa avançando, essa questão do intestino voltou. Né? E você vê, olha... hoje é comprovado cientificamente que 95% das doenças começam no intestino. Sim, né? E o Hipócrates já falava isso há quantos mil anos atrás, né? E é engraçado, né? É engraçado porque... Por que começa no intestino, Felipe? Porque, assim, nós temos... Na verdade, a gente é habitado por seres não humanos que tem um número maior do que nós de células, né? Que isso, Felipe? Como assim? Nós temos o que a gente chama de microbiota, né? Que são micro-organismos que vivem em todas as áreas do nosso corpo, né? E 90% dessa microbiota está concentrada no intestino.
E desde 2012, na verdade 2005 para cá, né, a medicina, quando começou a estudar o genoma humano, chegou na microbiota e começou a entender a importância da microbiota, né? E percebendo que o intestino não era só um órgão de digestão e uma excreção, ele é um órgão imunológico, ele é um órgão ali, assim, 95% dos neurotransmissores são produzidos no intestino, enzimas, vitaminas, hormônios, nossos hormônios são produzidos no intestino. Né? Então, é uma coisa, assim, fantástica, surpreendente. É surpreendente. Né? Surpreendente. Né? Para você ver, essa questão que fala eixo, microbiota, intestino, cérebro, né? É a microbiota que faz a conexão da gente entre o cérebro e o intestino. E nos Estados Unidos, por exemplo, não se chama mais o intestino de segundo cérebro, fala que isso é primeiro. Que é o primeiro. Porque para cada 10 informações que existem entre o cérebro e o intestino, 9 partem do intestino para o cérebro. Olha e só. Uma só volta para o intestino. Então, assim, cuidar da saúde tem que cuidar do intestino. Né? A nossa parte imunológica, né? Se você quer falar em saúde, você tem que ter um sistema imunológico forte. E aonde que estão a maior força do nosso sistema imunológico? No intestino. No intestino, né? Uma vez eu estava conversando com a Sueli, e a Sueli me falou uma coisa muito interessante que ficou marcado aqui para mim. Às vezes a gente tem aquela aptidão, né? Aquele impulso de comer doce. Ai, nossa, eu como muito doce, eu como muito determinado tipo de alimento, né? Aí a Sueli falou para mim assim, olha, é o teu intestino que de certa forma está influenciando você a ter esse tipo de tendência, né? Então quem decide não é o seu cérebro aqui, é o seu intestino, né? Explica um pouco mais sobre isso. Na verdade, não é o intestino, é a microbiota. A microbiota. Nós temos, vou falar de uma forma leiga para que as pessoas entendam, não ser técnica, né? O que é essa tal de microbiota? Então, para a gente entender. É justamente os micro-organismos que vivem dentro da gente. Só para você ter ideia, nós temos cerca de 30 trilhões de células no organismo. E nós temos 38 trilhões de bactérias e vírus no nosso organismo. É muita gente, né? É muita gente. É 1,3 micro-organismos para cada célula que a gente tem no corpo, né? E esses micro-organismos, eles se renovam constantemente. A cada 21 dias, eles estão se reciclando ali, está renovando a sua microbiota. E nós temos micro-organismos em qualquer parte do corpo. Tá? Mas 90% está no nosso intestino, porque ali acontece mesmo o que a gente chama o nosso metabolismo todo está ali, né? Os hormônios, como eu falei, os neurotransmissores e todas as coisas que precisam ser produzidas no intestino para que a gente tenha vida saudável. Tá? Então, assim, nós temos 2 grandes grupos para explicar isso que você perguntou. Nós temos 2 grandes grupos de micro-organismos para falar de uma forma bem leiga, tá? Que se tiver alguém mais especializado aí, calma, porque é só para o pessoal entender. A gente chama aí de um grupo de bactérias, vamos dizer, boas, e um grupo de bactérias não tão boas, que são as bactérias que a gente chama fermentativas e as putrefativas, né? As fermentativas são as responsáveis por produzir tudo que a gente precisa, né? Neurotransmissores, hormônios, vitaminas e outras substâncias que precisam para fazer essa intermediação metabólica no nosso organismo. E temos as putrefativas, que elas são necessárias, mas a proporção entre elas teria que ser 85% de bactérias fermentativas, que são as que produzem o que a gente precisa, e 15% de putrefativas. E aí vem o grande problema. Por quê? Porque do que se alimentam as bactérias fermentativas? Frutas, legumes, verduras, grãos, algas, ervas, comida de verdade, como os nutricionistas chamam. E as putrefativas? Açúcar. Carboidratos. Carboidratos. E aí, na nossa alimentação, o que a gente tem mais, gente? Açúcar e carboidrato, de uma maneira geral. Se você for ver, carboidrato é açúcar. Vira açúcar, é verdade. Só para você ter ideia,
Nós temos, vamos falar de cultivares, a gente tem mais de 200 tipos de cultivares diferentes de carboidratos no nosso universo humano, né? Na nossa natureza, que a gente pode colher, mais de 200. Desses 200, na alimentação nossa, só 9. E desses 9, só um ocupa de 60% a 70% da nossa alimentação. Você tem uma ideia de qual carboidrato que é esse? Trigo. Trigo, né? Trigo. Eu ia falar o do pãozinho que a gente come de manhã. Mas esse trigo nosso, de agora, é totalmente diferente do várias trigo razões. do passado, né? Por várias razões. Não só a razão que eles falam que é mudança genética, tá? Sim, existe a mudança genética para aumentar a produtividade, principalmente um país como o nosso, que é muito extenso, e ele produz, cara, é o maior celeiro do mundo, o Brasil. Então, ele produz muito, e a nossa agricultura é uma das mais avançadas do mundo, tá? Então, tem muita mudança genética para melhorar a produtividade, e isso é uma razão que mudou totalmente o pão que existia na época de Cristo, né? Ou da eternidade ali, quando foi descoberto o pão, que foi feito pela primeira vez, até hoje. Mas o grande vilão não é só essa mudança. Essa mudança ela não é tão preponderante como o quê? Isso é um problema mundial, mas no Brasil é muito maior, tá? Nós temos no Brasil uma legislação que permite muitas impurezas nos nossos produtos. Entendi. Tá? Então, por exemplo, nas nossas farinhas, são permitidas, se eu não me engano agora, são para cada 100 gramas de farinha ou de qualquer tipo de farinha, são permitidas uma quantidade absurda de impurezas. E, na verdade, e essas impurezas, desde fungos, desde pedra, desde pelo de rato, asa de barata, tudo é permitido como viável para ser contido nessas farinhas. E quando isso é muito grande, provoca no nosso sistema imunológico uma reação, porque aquilo é estranho para o nosso organismo. Entendi. Então, a maior parte da intolerância à farinha não é o glúten propriamente, é a impureza que vem com as farinhas. É o que vem junto, né? Que vem junto. Então, tem gente que, por exemplo, não pode comer pão no Brasil, não pode, ou farináceos de forma geral, e quando vai para a Europa, por exemplo, fala, poxa, na Europa eu como pão, não passo mal, aqui eu como pizza, nossa, vou para a Itália como pizza, não acontece nada, por quê? Eu já ouvi falar disso. É por causa da qualidade do trigo. Farinha, né? E não só por questão genética, porque lá também tem mudança interessante, de genética, né? Mas justamente porque ela tem uma qualidade melhor na pureza da farinha. Tá. Né? Os nossos silos são muito úmidos, tem muito fungo. Fungo não destrói, nada destrói fungo, gente. Nem o processamento da farinha destrói o fungo. E fala-se muito também sobre o tal do intestino permeável. Permeável. Né? O que é isso? O que isso tem a ver também com a tal da farinha? Então, isso daí é assim, olha, nós temos uma única camada de célula que separa a luz do intestino da nossa corrente sanguínea, tá? E essa única camada de células, elas são presas como se fosse por colchetes, por ligações à base de zinco. E a nossa alimentação, preponderantemente por carboidratos, ela tem uma certa permeabilidade para passar coisas nutritivas. E quando você tem uma alimentação muito desbalanceada entre esses que eu falei, frutas, legumes, comida de verdade e preponderantemente carboidratos, você promove uma hiperpermeabilidade. Tá? E aí começa, então, a passar partículas maiores de restos alimentares, de partículas de bactérias, partículas que não deveriam passar na nossa corrente sanguínea, e passam.
e da corrente sanguínea percorre o corpo todo, e aí começam então a aparecer as doenças. Por isso que fala-se que 95% das doenças começam no intestino também, porque se você tem uma permeabilidade rígida, perfeita, isso não acontece. As doenças autoimunes, todas elas são por conta dessa hiperpermeabilidade. Então, quem tem doença autoimune provavelmente tem essa permeabilidade grande do intestino. Sim, né? Tem o que a gente... E quando a gente... Eu não falei uma coisa muito importante, quando a gente falou das bactérias boas e más, daquela proporção, é que quando a gente se alimenta, a nossa alimentação é muito, muito em cima de ultraprocessado e carboidratos, existe o desequilíbrio. Então, cresce muito mais as bactérias putrefativas, as não tão boas, né, do que as fermentativas. Então, aquilo que você perguntou sobre a vontade de comer doce, quem determina são essas bactérias. Elas que falam, Camila, elas estão lá em cima. Camila, doce, Camila. Tá vendo? Doce, a gente tem um argumento para defender a gente. Eu quero doce. Então... E aí que o intestino inflama. Exato. Aí é o que acontece, o que a gente chama de desbiose. Tá? E essa desbiose provoca essa hiperpermeabilidade, né? Essa inflamação que a gente chama de inflamação de baixo grau, tá? A gente não sabe de nada mesmo, né? Não. Você vê, eu tenho uma doença autoimune chamada hipotireoidismo de Hashimoto, tá? Eu saí disso porque eu tinha um laboratório, sei disso há muitos anos. Só que, como eu falei para vocês, eu estava na medicina tradicional. Como que a medicina tradicional encara isso? Uma doença autoimune, não tem o que fazer, certo? Quando a sua tireoide entrar em colapso, né, você vai determinar pela medição de um exame chamado TSH, um hormônio chamado TSH. Quando ele subir demais, é porque você perdeu a sua função de tireoide e você começa a tomar, então, o Puran, suplementar, né, que é o T4, né, para suprir aquilo que a sua tireoide não produz. Eu fiquei chocada quando eu descobri o foco da medicina integrativa, né? Porque, olha só, o que é o hipotireoidismo de Hashimoto? Por essa hiperpermeabilidade do intestino, passa a molécula de glúten e da caseína, que é a proteína do leite. Sim. E a caseína e o glúten têm uma composição muito parecida com as células da tireoide. Isso confunde o nosso sistema imunológico. Que interessante. E ele começa, em vez quando cai. Então, quando cai na nossa corrente sanguínea glúten e caseína, o nosso organismo, a tendência dele é ele captar esse glúten e tirar dali, porque ele não deveria estar ali, porque deveria não ter passado. Passou, ele tem que tirar. Só que ali também correm as células da tireoide, que são as que circulam ali. A tireoide, ela é a nossa terceira glândula de importância no nosso organismo. São mais de 200 processos metabólicos que acontecem pela função tireoidana. Então, aquilo está ali. E aí, o que acontece? Nosso sistema imunológico é muito parecido, ele confunde e começa a colapsar. Catar isso. Retirar. Começa a destruir as nossas células de tireoide. Entendi. Por isso que acontece o hipotireoidismo e você perde a função tireoidiana. E como isso é que considerado faz? uma doença autoimune. Pra Cuida regular. daqui. Cuida da hiperpermeabilidade. Como? Comendo comida de verdade. Entendi. Mas daí tem que tirar o glúten e no caso, e a proteína. No caso de quem tem hipotireoidismo, sim, aí é preconizado, inclusive, zerar glúten e lácteos. Né? Aqui a gente está falando leite, lácteos. A gente está falando, lembrando, né, que a gente Porque está falando de uma abordagem integrativa, né? Abordagem integrativa. Isso existe, é polêmico. Se tiver alguém da medicina tradicional, pode até... Hoje nós temos evidências, então não tem como a medicina tradicional também dizer que o que eu estou falando não procede. Por que procede? Porque tem evidência científica. Tem evidência científica, né? Tem muitas evidências científicas hoje, isso é um fato, né? E a medicina, aos poucos, ela vai encaixando dentro dessa visão da medicina integrativa também. Já está abrindo, né? Já está abrindo. Então, você consegue a remissão. Não existe a cura, que a gente não chama de cura, mas existe a remissão. E o hipotireoidismo é só a primeira doença. Como a tireoide ela é muito importante para o metabolismo do ser humano,
vêm outras doenças autoimunes decorrentes disso. Então, geralmente é comum você pegar uma pessoa que tem hipotireoidismo de Hashimoto, ter também uma psoríase, ter outras doenças autoimunes. Eu já tive episódios de psoríase. Hoje está em remissão também. Porque hoje a minha tireoide está em remissão, o meu hipotireoidismo está em remissão, né? E a minha psoríase também, por questões de cuidar da inflamação de baixo grau, cuidar da alimentação, cuidar dessa questão de você diminuir essa hiperpermeabilidade, porque você diminuindo isso, você isola, né? Que passe essas coisas tóxicas para nossa corrente sanguínea e aí causar esse desastre todo. Meu Deus. E assim, isso porque a gente está falando de uma coisa só, mas você vê, essas bactérias fermentativas, como eu falei, que elas. Hoje o intestino ele é classificado como um órgão também endócrino e imunológico. Então, vocês, por exemplo, que trabalham com espiritualidade, existe toda uma ligação de um intestino saudável com a saúde espiritual também. Né? Nós temos na roda da vida, tudo está ligado. Sim. E o intestino, gente, ele é crucial no equilíbrio da vida, campo físico, mental, intelectual, trabalho, tudo. Né? Para vocês terem ideia, depressão tem tudo a ver com hiperpermeabilidade. Olha que interessante. Até eu ia te perguntar sobre como que é aquela doença que começa a degenerar o cérebro? Alzheimer? O Alzheimer, né? Acho que tem tudo uma tá ligado. Super relação aí, tudo, né? Tá tudo ligado. É tudo por conta dessa hiperpermeabilidade que passa. E assim como nós temos essa hiperpermeabilidade com o intestino, luz dos vasos sanguíneos, também tem vasos sanguíneos com a hiperpermeabilidade da membrana cerebral. Ele manda também para lá, tem né? Muito a ver. Tem a parte genética, obviamente, Sim. tá? Mas você, por exemplo, as doenças genéticas, hoje está muito comprovado que 10, 15, no máximo 20% de todas as doenças genéticas estão fadadas a você ter, porque antes assim, eu sou diabética, minha mãe é diabética, eu vou ser diabética, minha mãe morreu de um infarto, eu vou morrer de infarto, minha mãe tinha essa doença, eu vou ter, meu pai, não, hoje a gente sabe que é muito mais importante a epigenética. O que é a epigenética? As condições de sono, alimentação, atividade física e gestão de estresse. São os 4 pilares fundamentais para a gente olhar. Como que a gente está aí com esses 4 pilares? Nós temos que olhar esses 4 pilares. Então, quais são? Sono. Alimentação. Gestão de emoções. É o mais fácil. Sim. E atividade física. Atividade física. São os 4 pilares. Quando você olha para isso, e assim, a medicina do futuro, ela vai ser baseada nesse equilíbrio. Se você cuida do seu sistema imunológico, você não adoece. Sim. O que faz você adoecer é o desequilíbrio do seu sistema imunológico. E como que você cuida do seu sistema imunológico? Cuidando do seu intestino. Como que você cuida dele? Então, cuidando desses 4 pilares. Mas aí é que tá, né? Vamos até adentrar aí nesse campo, porque... Beleza, eu tô com um problema na minha questão imunológica ou tô com alguma questão ali. Aí eu vou para um tratamento que trata só o sintoma. Porque o sintoma, o que ele é? Ele é aquela luz que acende e fala assim, ou a luz amarela ou a luz vermelha. Daí, tem alguma coisa errada. Aí eu vou e trato o sintoma. Né? O corpo tá sinalizando que tá errado ali, que eu preciso olhar para aquilo. Aí eu vou e trato o sintoma. Sim. Então, olha a importância da gente adentrar num campo muito mais profundo quando a gente vai fazer uma análise de uma doença, de uma questão. Então, não olhar só ali o sintoma. Sabe uma coisa importante, Camila, que eu acho muito importante, que há muito tempo, eu acho que agora, graças a Deus, isso está diminuindo muito, é a eterna competição entre a medicina tradicional e a medicina integrativa.
Gente, então. Então, assim, a medicina tradicional, ela é necessária. Cuidar de sintomas é imprescindível. Demais. Tem que apagar o incêndio, né? Ela precisa existir. Porque o sintoma, ele aparece quando o seu organismo já desequilibrou. Sim. Ele desequilibrou. Você tem que equilibrar ele. Sim. Você tem que tirar sintomas e proporcionar uma condição que você possa recuperar esses 4 pilares. Então, paralelo à medicação que você toma, você tem que olhar. Sim, né? Você tem que olhar para reconstruir esses pilares. E se você passou uma vida inteira não olhando para eles, cara, não vai ser 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses que você vai reverter isso. Às vezes, você não consegue nem reverter, dependendo da fase da vida que você está e da doença que você desenvolveu. Sim, Então, a medicina, hoje, a medicina integrativa, ela vem como uma base que você tem que cuidar, mas a gente está vendo, poxa, a nossa alimentação, ela é uma alimentação fundamentada em carboidratos e ultraprocessados. Olha, é muito você doido, quer ver né? coisa que me deixa assim muito triste, ver um carrinho de supermercado quando tem criança a bordo. Eu fiz um curso de modulação intestinal com o Dr. Murilo Pereira, que é uma autoridade, uma das maiores autoridades do Brasil, e perguntaram para ele qual que ele considerava os 3 piores alimentos. Ele falou, o primeiro pior alimento, na opinião dele, né, fundamentado, e ele falou por quê, explicou tecnicamente, porque tudo que tem dentro daquela coisinha ali é bolacha recheada. Pior alimento do mundo, bolacha recheada. Né? Você olha, é tão ruim aquilo que não estraga. Se você deixa uma bolacha recheada, não estraga. O máximo que acontece, ela amolece, as pessoas põem na geladeira para ela ficar durinha de novo e come, tá tudo bem. Pro Armagedon é o alimento perfeito, então. E agora, né, nas embalagens, por lei, precisa estar alto teor de açúcar adicionado. Alto teor de açúcar adicionado, fora todos os ultraprocessados, todas as substâncias tóxicas. Gorduras, tem tudo. Gordura, química, muita química ali para conservar aquilo. E assim, e o paladar, ele é treinado para ficar refém daquilo. É treinado. E é muito triste, né? É muito triste, muito triste. E não existe uma consciência coletiva de que isso é tão prejudicial às crianças. Não existe. O segundo, bebidas açucaradas. Sim. Refrigerantes e todas as bebidas açucaradas. Suco, né? Tudo. Então, segundo. O terceiro me pegou, porque eu sei, faz tempo que eu sou natureba, mas o terceiro me pegou, né? Que me surpreendeu muito. Que é a questão da monotonia alimentar. Sim. Né? Por quê? Isso eu já li num artigo. Porque a nossa microbiota, ela tem 3 características. Ela tem que ter quantidade, diversidade e qualidade. Sim. Quando você come só um tipo de alimento, e às vezes você come aqueles mesmos legumes, aquelas mesmas frutas, aqueles mesmos... Tudo, por mais saudável que seja, e não tem, né? Muito saudável, não sei que seja bem orgânico, mas por mais que você repete muito aquilo. Então, você cria uma monotonia. E a monotonia cria o quê? Diminui muita diversidade. Então, tem que comer várias coisas, de várias... Por isso que eles falam para você comer colorido e diversificado. Né? Então, hoje eu tenho uma preocupação maior. O que eu comprei a semana passada? Eu comprei brócolis, couve-flor e abobrinha. Então, eu vou comprar milho, vai comprar coisas diferentes. Dá uma mudada. Dar uma mudada. Treinar o paladar, né? Treinar o paladar e diversificar. Né? Porque todo alimento tem probióticos, todo alimento tem bactérias ali, né? E esses são os probióticos, chamados probióticos, que vão formar a diversidade da nossa microbiota. E quanto mais diversidade você tem na microbiota, mais você tem um intestino com capacidade imunológica desenvolvida e de neurotransmissores e de criar saúde para você, né? Faz sentido. E assim a gente vai percebendo também o que faz bem, o que não faz. Eu estava estudando muito sobre os food maps. Food maps. E aí eu percebo que alguns alimentos, por exemplo, alface... O que é o food map?
Explica aí pra galera. É uma sigla, eu não vou lembrar bem agora o que é os FoodMaps. Mas a gastro da minha filha que... Mas o que significa, assim? Só pro você faz um mapeamento dos alimentos e aí você vê o que faz bem e o que não faz. O que não faz bem para você. Mapear ali as comidas que... É individual, que faz bem e o que não faz. O que não faz. Aí pede para você anotar. É bem disciplinado. Por exemplo, alface, para mim, eu passo mal. Nossa. Eu passo mal com alface. Passo mal com carne, exagerar. Então, assim, você vai aprendendo a se conhecer, porque, gente, não adianta forçar. É uma hipersensibilidade. Uma hipersensibilidade pra mim não faz bem. Alimentos, né? Quando você faz uma dieta FoodMaps, é para você definir quais são esses alimentos, tirar da sua alimentação, dar um descanso. Muitas vezes, depois você consegue reintroduzir esses alimentos sem causar dano. Por causa de quê? Da nossa hipersensibilidade. Exatamente. Da nossa hiperpermeabilidade. Então, quando você faz e é bem drástico, né? É bem difícil, porque ele restringe muitas coisas. Porque as coisas que estão mais te fazendo mal dentro do FoodMaps é aquilo que você mais come. Sim. Exatamente. É aquilo que você gosta, né? Exatamente. Então, você vai, por essa hiperpermeabilidade, você vai adquirindo uma intolerância a esses. Ao longo do tempo, né? Isso. E aí a ideia não sou especialista nisso, daí não conheço muito pouco, mas a ideia é você zerar. E você vai zerando para saber quais são. Você vai tirando para saber quais são. Quando você determina quais são, você tira totalmente para dessensibilizar e depois você tentar reintroduzir. Mas isso passa por você corrigir a inflamação de baixo grau. Muito legal. É bem legal. E isso acho que me trouxe assim uma lembrança sobre essa questão da percepção do nosso corpo. Né? A gente acaba perdendo essa percepção, que a gente não fica no corpo, né? Então a gente fica muito na mente. E aí o nosso corpo, ele não é treinado, a gente não tem essa consciência de prestar atenção. Tipo, comi uma comida agora que ela me fez mal. Uma comida que tá me dando enjoo, que tá, né? Ou, de repente, me deu uma indisposição. Sono, né? Você falou que a sua filha esses dias comeu um alimento que deu sono, carne, né? Ela não come. E aí, agora ela passou a comer. Desde bebezinha, ela não faz parte dela. E agora, ela descobriu o mundo das carnes e começou a comer. Ela dorme. Nós chegamos no almoço num domingo, ela comeu carne, ela dormiu até a noite. Então. É porque, como você falou, o organismo dela nunca foi treinado a metabolizar ela não a carne. Tem nem a flora, é uma questão de metabolismo, flora. Porque assim, né? Se você for ver na hora da digestão, a gente precisa de grande oxigenação na área intestinal. Né? Ela falou que tá então, como ela não tem esse treino dessa metabolização, o oxigênio vai mandado, se é mandado para a área de estômago, da onde vai faltar oxigênio? No cérebro, e aí dá sono. Aí ela falou assim, não dá mais para mim. Ela comeu 2 vezes seguidas, ela falou, chega, não... Ela jantou à noite, nem conseguiu ir para a escola. A gente vai o nosso cérebro ele é muito inteligente. Nosso organismo é inteligente. Então, se ele manda oxigênio para poder metabolizar aquilo que ele não tinha aquele treino para fazer, então tira o oxigênio do cérebro, baixa a atividade cerebral, dorme para poder não demandar oxigênio no cérebro para sobrar para o mas aí nesse caso assim, introduz aos poucos, né? Vai tentando trazer. Isso que você falou para mim, me trouxe assim uma coisa, você vê como que a gente é treinado de uma forma... isso que você falou, né? Quando você tem um animalzinho e você dá um cachorrinho, você dá um alimento para ele que faz mal, uma ração que faz mal, o que você faz? A primeira coisa que você faz é trocar ração. Exatamente, você troca. Trocar ração. Agora, se você come alguma coisa que te faz mal, vamos supor que te dá diarreia, se dá diarreia no cão, você troca a ração. Se dá diarreia em você, você vai tomar Imosec, você não vai trocar o que você comeu. É verdade. Não, então, você vê como que a gente não é racional nessa hora. O que eu queria trazer é essa percepção realmente da nossa, de trazer consciência, né? Consciência. Cara, comi uma coisa agora que não me fez bem. Por isso que eu tô falando. Que me deu azia, né?
Então, não é que não preciso também, de repente, tirar totalmente, porque às vezes faz parte ali, né? Eu tenho problema com tomate, né? Então, tomate é uma coisa do dia a dia. Não é que eu vou parar de comer tomate, mas aí eu já tenho uma... Você não vai perder nada se comer tomate, porque olha, a não ser que seja orgânico, eu vou te falar. Muito. Mas, tomate assim, hoje é uma bomba tem molho de tomate, então É. tudo tem, né, tomate. Mas eu sei, eu tenho uma percepção do meu corpo muito... Eu sei exatamente o que meu corpo gosta e o que meu corpo não gosta. Então, mas isso é presença, né, Camila? É presença. A maioria das pessoas do dia a dia não tem essa percepção. Porque a gente vive aqui, ó. A gente não vem pro sentir, né? Que é o estado de presença. A maioria das pessoas iriam tomar um antiácido e não iriam pensar em tirar nada de que foi comido. Exatamente, né? Mas essa é uma reflexão muito importante para todos nós, né? Sobre a gente pensar realmente na importância que o intestino tem na nossa vida. Porque às vezes você acha assim, eu tô doente, eu tô com alguma coisa. Vai olhar para o intestino. Vai olhar. Vai avaliar, né, essa saúde. Se você cuidar do seu intestino, todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida melhoram. Dá um exemplo, Sueli, assim, o que muda quando a gente começa a... Disposição? Uhum. Tudo, porque humor, né? Sono, humor, percepção, tudo, né? É lógico que não é só cuidar do intestino, porque a gente falou dos 4 pilares, mas o intestino é assim, porque tudo acontece ali. É verdade. Isso, Sueli, quando a gente vai no banheiro, a gente é mais feliz. Exatamente. Nossa Senhora. Tanto é que é o tal negócio. Porque o termo enfesado, da onde que vem o termo enfesado? Exatamente, não. Ninguém o termo enfesado é aquela pessoa, você pode ver que todo enfesado é ressecado. Mas o intestino solto também é problema, né? Também, a desbiose também. Então, eu tive episódios de muito preso e muito solto. Sim. Eu nunca tive, quer dizer, graças a Deus agora... Depois dessa percepção do que faz bem, o que não faz e cortar, eu melhorei. Então, eu vou ao banheiro todos os dias, no mesmo horário, direitinho. Que benção. Quando você equilibra... Aí eu coloco um negocinho assim, sabe? Pra ficar... O degrauzinho. Degrauzinho, né? Como eu falei, não tem um degrauzinho, eu ponho a lixeirinha. A lixeirinha. E fico ali, ó, e saio feliz. Feliz. Porque é uma benção. Quem tem o intestino preso, gente, é uma pessoa chata. A gente fica chateado. Mas imagina, gente. Tem gente que fica 5 5 dias sem ir no banheiro. Gente, não é vida, não. Eu tenho uma pessoa da minha família que ela tem problema. Ela fica 5 dias sem ir. É um nível de desbiose altíssimo. Não é? E a gente não pode normalizar e se acostumar a viver dessa maneira. Não, gente. Tem solução natural para isso também, né? Tudo são escolhas. As pessoas também não querem trocar determinados hábitos, né? E assim... olha para uma pessoa que é obstipada. Com raras exceções, elas têm esses 4 pilares muito comprometidos. Muito comprometidos. Né? A alimentação é muito em cima de ultraprocessados e carboidratos. Pouca água. Água é sono tudo, ruim, né? sedentário, estressado. Como que vai? Quer dizer, isso tudo é um reflexo. Como que fica feliz? Que vai contribuir para que essa microbiota esteja totalmente em desbiose. Exatamente. Que ela esteja totalmente desequilibrada. E ela estando desequilibrada, como eu disse, as putrefativas elas aumentam muito, elas começam a pedir muito carboidrato, você entra numa negligência total com as fermentativas que não conseguem produzir tudo que precisa para que você tenha um equilíbrio na sua vida. Então, você vive desequilibrado. Então, cuidar do intestino é cuidar da vida. Porque você cuidando do intestino, você consegue melhorar a gestão de estresse, porque você melhora o humor, você melhora, tá? Você melhora tudo. Você dorme melhor. Você tem mais disposição para fazer uma atividade física, né? Exato. Você dorme melhor, né? É lógico que não é só isso, né? Sim. A higiene do sono não depende só de uma alimentação boa, mas depende muito de uma alimentação boa. Sim. Que hora que você come, que hora que você não come, o que você come, o que você não come. Perfeito. Né? Então, tudo depende... Tem uma interdependência desses fatores. Claro. Existe uma independência, né? É aquilo que a gente estava falando de integrar as partes.
Então, nada é separado. Não tem esse negócio de, eu só acredito na medicina, eu só acredito na parte da medicina alternativa, eu só acredito na parte espiritual, só na igreja que eu vou ter cura, Não existe isso, tudo é um complemento. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio, né? Então, tem muita gente também que é da espiritualidade. Claro, é maravilhoso a gente viver uma espiritualidade, uma religiosidade, que é uma coisa diferente. Ela é parte da espiritualidade, mas religiosidade não é espiritualidade como um todo, né? Mas a gente trabalha muito com essa parte holística, a gente entende também que a gente tem que... tem outros aspectos ali dentro da gente, né? Claro, tem também que fazer uma terapia, que é importante, a gente tem muito trauma, Sim. Né? Tem que fazer também outros processos em outras instâncias, porque a gente é um conjunto, né? Ser múltiplo, eu fui lá e tive uma infecção. Você vai ter que ir no médico, você não vai receber um reiki vai ter que tomar antibiótico. Recebe o reiki também, mas vai ter que tomar antibiótico. Vai ter que tomar antibiótico, vai matar a bactéria que tá te prejudicando e vai matar um monte de que não tá. Isso, uma homeopatia. Vai desequilibrar, né? Então tem que equilibrar depois. Teve que tomar um antibiótico? Teve, gente, não tem como. Tem que tomar. Dependendo da situação, não tem jeito. Aí depois você cuida de introduzir alimentos probióticos que vão diversificar de novo essa microbiota, que vão enriquecer. Para repopular, né? Para repopular, né? Exatamente, esse é o termo. Mas você sabe que eu descobri uma coisa interessante na minha vida, porque o meu filho, ele não fica muito doente, sabe? Ele é uma criança assim que ele tem uma imunidade boa. Mas, de vez em quando, dá aquelas garganta inflamada, né? Acho que toda criança, até da gente dá, né? E aí eu ia pro tratamento tradicional, que é antibiótico, né? Só que o antibiótico, o que ele faz com a macrobiota e o organismo, né? Ele desregula inteiro. E aí eu tive uma brilhante ideia. Eu levei ele no homeopata para trabalhar com homeopatia, essa parte da infecção. Claro, né, gente? A gente não tá generalizando, porque há casos e casos, né? Sim. Tem caso que realmente tem hora que desequilibra e não tem o que fazer. Mas aí, a homeopatia, ela é todo um processo, ela não é, né, uma mágica, né? Sim. Mas foi incrível, ele já reagiu, eu dei homeopatia para ele, levei ele num pediatra que é homeopata, então ele é um médico homeopata, e ele deu ali uma homeopatia pro meu filho, que assim, no outro dia, ele já estava melhor. Então, é baseado em quê? Homeopatia? Energia. Energia, exatamente. Olha que coisa incrível. E assim, eu não tinha pensado nisso. Né? Como, assim, a gente tem alternativa, a gente tem homeopatia. Tem muito. A gente tem florais, técnicas holísticas aí, né? E que são eficazes, que têm comprovação científica, os métodos científicos que são usados ali têm comprovação, né, um biomagnetismo, né, um processo ali, o próprio reiki, né, a gente tem milhares de artigos científicos comprovando que foram feitos estudos, né. O João Magalhães, que ele é um mestre de reiki muito conhecido de Portugal, ele faz direto estudo científico com o reiki. E tem comprovação científica, né? Tem comprovação então, claro, a medicina também é importante, ela é uma evolução da tecnologia. A gente tem que entender que existe todo um entrelaçamento, que a gente tem que usar esse entrelaçamento da maneira mais sensata e cordata possível, né? Não radicalizar, né, as coisas e viver em equilíbrio, né? Quando a gente desequilibra, e às vezes a gente desequilibra, nós somos seres vibracionais, a gente não consegue manter sempre o nosso equilíbrio. Às vezes a gente desequilibra, então cada recurso tem a sua hora de ser usado. A medicina tradicional, ela jamais vai perder o valor dela. Ela só não pode ser exacerbada, como a gente vê em muitos segmentos que são. Né? Por quê? Mas isso em todo segmento, né, Sueli? Sempre nem todos tem os segmentos. Por quê? Justamente porque o ser já vem muito desequilibrado. Você chega na medicina já totalmente sintomático, tem que tratar sintomas. Se a doença já está instalada, tem que acudir e depois cuidar das causas para que ela não continue se manifestando. Perfeito. Mas a gente tem que estar sempre olhando como holisticamente falando, holisticamente, né? De um jeito... Somos um conjunto, né? Somos um conjunto, somos seres complexos. Sueli,
papo gostoso, né? Então é muita coisa nesse universo, eu aprendi né? muito, assim, com a Sueli. Eu acho que eu queria, né? Eu tinha falado pra Marília, vamos trazer a Sueli para ela falar um pouco sobre isso, pra gente não ficar muito no âmbito ali, né? Às vezes a gente fala muito da parte energética, ou traz, né? Mas essa parte do corpo é algo que a gente precisa olhar para isso. Um corpo equilibrado ajuda muito a equilibrar a Tudo, mente, né? Mente, corpo, espírito, tudo, né? Emocional. Tudo. Na roda da vida, tudo está interligado. Até fazer o social é importante. Até né? fazer o social é importante. Tudo. Pessoal que não gosta na roda de... da vida, tudo tem uma ligação. Você só precisa ter a palavra equilíbrio como a base do nosso bem-estar. Exatamente. Quando a gente é um ser equilibrado dentro das nossas atividades, as coisas ficam bem. Sueli, e só pra gente fechar, assim, e a questão, não sei se você quer entrar nesse mérito, assim, né, mas hoje a gente tá vendo muita gente com câncer de intestino, né, ou, né, de uma maneira geral, tem relação, assim? Tudo tem uma relação. Com o tudo intestino. Tem relação, porque assim, tudo tem relação. Não é só, passa muito por esses 4 pilares. Ah, sim. A gente estava conversando com uma amiga sobre câncer de mama, né? Estávamos conversando sobre câncer de mama. Isso. Existem estudos científicos, como assim, estatísticos, de que a maior parte das mulheres que têm câncer de mama está ligado à traição. Ou se sentir traída de alguma forma, rejeição, né? Pelo masculino, né? Rejeição. E rejeitado. Então, assim, e mágoa, né? O câncer, de uma forma geral, está ligado muito à mágoa. Né? Por isso que, dentro da espiritualidade, se fala muito da importância do perdão. O perdão não é... Você não tem que perdoar o outro por causa dele. Você tem que perdoar o outro por causa de você. Exatamente. Porque se o outro não está nem aí que se você perdoou ou não, ele já saiu da sua vida e está vivendo a dele. Você que está prendendo ele com a sua falta de perdão e isso está te causando doença. Mas a pessoa, ela nem lembra mais de você. Você tá lá naquele... Mas está remoendo, né? Você está lá remoendo. Então tem tudo a ver. Tudo a ver, né? Tem tudo a ver. As doenças têm tudo a ver. Então, assim, é o que a gente acabou de falar. A roda da vida, ela tem uma interseção, né? Tudo está ligado com tudo. E você tem que olhar para as coisas de um modo holístico mesmo. A palavra é essa. Ai, muito bom. E... Bom, a gente já está finalizando, então, essa conversa. De repente, a gente pode marcar um segundo bate-papo aí. Mas, Sueli, fala um pouco, então, do teu trabalho, como você trabalha, assim, quais as soluções, né, que, de repente, tem aí para a gente trabalhar o nosso intestino, além, né, então, dessa consciência, né? Muito do que eu aprendi sobre essa questão de eixo intestino-cérebro foi em função do produto que eu trabalho, né? Que é um fermentado, é uma bebida fermentada. Ela é feita à base de frutas, legumes, verduras, algas, especiarias, grãos, que é o que a gente chama de comida de verdade. É uma biotecnologia japonesa. Esses produtos são dezenas de produtos fermentados durante 6 meses, né? E que durante esse processo longo de fermentação, ele não é nenhum probiótico, nenhum pré-biótico e nenhum pós-biótico. Ele é um superalimento. E ele vai diretamente alimentar diretamente as bactérias fermentativas do nosso intestino. Então, você imagina, nós temos mais de 80 produtos, entre frutas, legumes, verduras, algas, grãos, especiarias. Que chance nós temos numa única refeição de comer tudo isso? Não existe essa chance. E mesmo se existisse, o nosso processo digestivo ele demora de 2, 4 horas para ser metabolizar tudo isso, para as bactérias terem condição de extrair os nutrientes que ela precisa para produzir tudo que ela produz. Quando você entra com o produto chama Zenko Juice, que é o produto que eu comercializo, deixa eu fazer um jabá aqui agora, eu não pensei que eu fosse fazer isso, mas esse é que você me falou. Quando você entra com o Zenko Juice, você dá um super alimento para as bactérias prontinho, de nutrientes, ali só tem nutrientes. O que é bom a gente tem que falar mesmo. Engraçado, engraçado não, é fantástico, porque tem gente que fala assim, mas esse produto aqui tem tal alimento que eu sou alérgica. Não
não existe mais nada ali que produza alergia, porque o processo de fermentação é longo, o que existe ali são só nutrientes. Não existe mais o fator alérgeno naquele produto, assim como não tem, se você olhar na fórmula, tem lá açúcar demerara e tem uma cepa híbrida de fungos ali, né? Para startar o processo de fermentação. E tanto as bactérias que estão ali para startar esse processo, como o açúcar, que é o alimento dela, é consumido nos primeiros momentos ali, os primeiros da fermentação. Depois, não tem nem açúcar mais e nem tem nenhum tipo de micro-organismo. Que incrível, né? Então, é um produto que, como é um superalimento, a criança saiu do peito, ela pode tomar, e o idoso, desde que esteja alimentando, pode tomar. Gestante, pode tomar. Aliás, a nossa microbiota, ela começa durante o processo gestacional. Não, é muito legal. É como a nossa... A gente tem a nossa microbiota, é como a nossa... Digital, né? Digital. Nossa, olha... Tem tanta coisa para falar que a gente ia embora, é muita coisa. Mas é muito legal, porque tem também gominha, né? Às vezes a criança, ela não come, mas tem a gominha, né? Tem uma gominha que ela tem esse... A goma esse produto. Aí incrível. Eles aceitam super bem. Aí eles aceitam, desde que gostem de banana, porque o sabor é banana. Então, geralmente é bem aceito, porque quase todos gostam de banana, né? Então, aceita comer e fica... E é fantástico você cuidar da microbiota do seu filho, com uma simples goma, que é um super alimento, né? Perfeito. Às vezes ele não consegue tirar essa alimentação não desejável, mas você pondo um pouco da desejável, você já dá uma compensada. Então deve ser bem interessante para idosos também, né? Todo mundo. Porque é um super alimento. Eu sou suspeita, apaixonada. Chega uma idade que eles não conseguem mais consumir, ou não tem mais habilidade para cozinhar e acaba perdendo, né? É muito bom. A alimentação do... Nossa, é muito interessante, gostei. Interessantíssimo. Mas a gente vai deixar os contatos da Sueli aqui embaixo, né? E quem quiser depois falar um pouco mais, saber um pouco mais, né? Eu sou apaixonada por esse produto. Se tiver alguma curiosidade, né, Sueli, também sobre o que ela veio falar hoje, ou sobre o produto. Com certeza. Ele vai falar com vocês. É uma pauta que eu sou apaixonada por falar. Ai, muito bom. A gente ficou encantada. Mas antes de encerrar, repete para nós os 4 pilares. Sono, alimentação, atividade física e gestão de estresse, gente. Tão fácil. Facinho, né? Ai, muito bom, Sueli. Então a gente quer te agradecer. Existem outros, esses são os básicos, né? A gente quer te agradecer pela tua presença aqui hoje. A gente já está encerrando o nosso episódio com muita alegria, né? Com mais informação aí. Muito bom. Para agregar a nossa vida. E toda a informação, ela traz aí uma expansão de consciência, né? Então a gente quer te agradecer. Que legal, eu que tenho que agradecer o convite, tá? Inesperado para mim, muito prazeroso estar aqui com vocês hoje, falar de um assunto que não sou tão grande especialista assim, porque eu estudei a partir da questão do Zenco, né? Mas é sempre muito apaixonante, porque quando a gente fala em saúde intestinal, hoje é uma unanimidade, né? Que a gente cuidar. Então, assim, você quer cuidar da sua saúde? Cuida do seu intestino. Muito bom. Cuida do seu intestino dentro dos 4 pilares, porque a saúde do intestino não é só alimentação, basicamente é muito alimentação, mas os 4 pilares têm que estar ali equilibrados, que certamente você vai ter uma qualidade de vida fantástica e longeva. Né? Uma coisa é viver muito, outra coisa é viver muito com qualidade de vida. Exatamente. Maravilhoso. Gratidão. Muito obrigada a vocês pelo prazer de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Muito obrigada. Muito bom. E chegamos ao fim, né, Ká? Sim, nós queremos também agradecer quem esteve aqui com a gente, nesse bate-papo gostoso. Exatamente. Neste primeiro episódio do Illumina Sessions. A gente está muito feliz também de poder trazer, né, pessoas como a Sueli aqui, para que vocês também possam beber dessa fonte, também desse conhecimento. E agradecer a todos que nos seguem, que compartilham nossos vídeos. Pedir para você que está em casa, se você ainda não segue a gente, vai lá,
né? Se inscreve no nosso canal, a gente tá precisando realmente que o pessoal se inscreva. O pessoal curte, a gente tem bastante curtida nos vídeos, mas hoje a gente tá precisando que você se inscreva, né, no nosso canal e ative o sininho lá para receber também as notificações aí em primeira mão. Isso, gratidão. Gratidão. A todos.